Oi, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula? Bora lá? Vamos falar sobre danças, formas e matrizes. Nós vamos falar sobre a história da música, da dança e de suas origens. A gente vai falar primeiro sobre a música Chegança, que está no livro de vocês, que traz um pouco sobre essa cultura nossa, né? Afinal de contas, nós temos como primeiro aqui os indígenas. Nós temos influência indígena e africana na construção das nossas músicas. A questão indígena, porque já viviam no nosso país, e nós temos a questão africana, porque vieram, infelizmente, escravizados para o Brasil, mas trouxeram para a gente sua cultura, sua história, sua representação. Vamos dar uma olhadinha agora na música Chegança. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Muriô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Muriô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, fiz ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar depois do horizonte, levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, parecia puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru. Gente, essa música Chegança está lá na página 89, ela traz um pouco sobre essa questão da cultura, tá? Vamos voltar para o nosso slide. E vamos falar sobre essa questão da cultura, da representação da música, da dança indígena em nossa cultura, né? A gente tem a representação dela em diversos locais, como a questão da dança em grupo, que é muito comum, né? Se a gente vê uma dança individual, geralmente ela não é indígena, a gente tem danças que são em grupo. Nós temos danças que podem representar alguma coisa para eles, como uma questão religiosa, como uma questão de um jovem entrando na sua puberdade. A gente tem aqui as mulheres, nós temos os homens, nós temos a união deles quando há um casamento, quando há uma morte. Então, existe uma questão que envolve a música em diversos aspectos, o que também traz para a gente a ideia de que a gente também faz isso, essa questão da música fazer parte da nossa história, tá? A questão dos movimentos. Bom, a gente consegue compreender no comecinho do nosso capítulo, ele traz sobre os movimentos. Os nossos movimentos são divididos em espaço, peso, tempo e fluxo. Vamos começar a falar sobre a questão dos movimentos que envolvem o espaço. Logo, eu tenho aqui a nossa personagem, que a gente pode ver que está aqui à sua esquerda e a minha esquerda. E também tem a questão da direita, a direita dela, ou seja, é o espaço dela. Ou é esquerdo, ou é direito, ou é em cima, ou é embaixo. Então, essa questão que trata do espaço. Nós temos também aqui a questão do peso, que envolve a força que o bailarino geralmente coloca. A gente tem aqui a representação das pessoas, do peso, né, dividido entre essas três pessoas aqui, tá? A força que o bailarino exerce diante de algum movimento, tá? O tempo. O tempo é a velocidade, se ela é maior, se ela é menor, é o tempo que vai durar aquela representação, o tempo que vai durar aquele passo, tá?
Nós temos também a questão do fluxo. O fluxo é a passagem do movimento. A gente percebe aqui que tem uma bailarina e ela está fazendo um rodopio, uma volta. Então a gente percebe que há uma mudança em relação ao movimento que ela faz. Há uma passagem entre um passo e outro. Então o que a gente pode perceber até agora aqui envolvendo essa questão dos movimentos? A gente já nasce com eles, né? A gente tem alguns movimentos que são involuntários e depois a gente vai criando esses movimentos, como por exemplo o andar, como por exemplo dançar, né? E eles têm certas normas, como por exemplo esses daqui, do movimento, que ele tem espaço, peso, tempo e fluxo. O espaço pode ser essa questão do seu espaço, da esquerda, direita, em cima, embaixo. A gente tem o peso, que é a força que esse ser exerce. O tempo, que é o tempo que custa, se é maior, se é menor, a velocidade com que trabalha-se isso. E se o fluxo, que é a passagem desse movimento, entre um movimento e outro, entre um passo e outro, né? Vamos continuar? Aqui está a representação da criança, ó, que exige tudo isso, a questão do espaço de se reconhecer, a questão do peso que envolve a força que exerce para aprender a caminhar, o tempo que se leva para isso, entre se ajoelhar até levantar, e o fluxo, que é o movimento de engatinhar, por exemplo, que é um dos primeiros, depois sentar, depois tentar andar e finalmente andar normalmente, tá? A gente tem o método Laban. Esse cara aqui, gente, ele apresentou pra gente esse objeto aqui. Que objeto é esse? É uma representação do icossaedro. É um representante que tem mais 20 faces. Ele traz aqui pra gente, ó, o Laban, essa representação desse objeto que ele fez, ó, em diversos materiais, um deles foi cano, para representar o trabalho do artista, do dançarino, do coreógrafo. Por exemplo, ele é dividido em 3 níveis, pelo menos é o que ele passa para a gente. É o método Laban, muito conhecido entre os coreógrafos, que é o vertical, horizontal e o diagonal. Ele chama de sua quinesfera. Sua quinesfera pode ser vertical, horizontal ou diagonal. Como eu vou reconhecer isso, tia Dani? Simples. Aqui nós temos a representação desses 3 momentos. Do vertical, horizontal e diagonal. Do vertical, do horizontal e do diagonal. A gente tem uma direção, uma dimensão, um nível e uma extensão. Por exemplo, nós temos a direção, que ou é para cima, ou é para baixo, ou é para trás, ou é para o lado, ou é para frente. Quando a gente vê um bailarino, ele sai em todas as direções e para representar determinada peça, por exemplo, o Lago do Cisne, ele tem que ter uma coreografia, eles precisam saber qual é o momento de colocar para cima os braços, para baixo os braços. Então, isso aqui é a direção que precisa se ter para conhecer esse espaço que cada um vai ter, porque a gente está falando aqui de uma dança, olha só, em grupo, que lembra muito essa questão indígena, né? O grupo representando, mas precisa de uma direção, se é para frente que vão, se é para trás que vão. Aí nós temos a dimensão. Essa dimensão, ela é pequena, ela é média, ela é grande. A dimensão é basicamente esse espaço que é dado entre um e outro, tá? Nós temos também o nível, que ele pode ser baixo, médio ou alto. Ou você está embaixo para representar a dança, ou você está num nível médio para representar a dança, ou você está num nível alto para representar essa dança, tá? Nós temos a questão da extensão. Se está longe, se está perto, ou se está mais ou menos longe e perto. Então, é o tipo médio, ele chama de médio também. Então, aqui nós temos a representação de uma bailarina longe dos outros que estão dançando. Aqui a gente tem perto, bem pertinho mesmo, estão próximos, tá? E aqui é médio, nem está perto, nem está longe, né? Aqui estão as 3 representações da extensão. Como eu vou reconhecer isso? Eu trouxe para vocês aqui, ó, a representação deles, tá? O nível médio, por exemplo, e baixo, a gente consegue perceber nesse garoto aqui que está dançando hip hop,
tá? Ele traz uma representação de um nível médio e baixo. Ele tanto está mediano, quanto ele tem os movimentos do braço dele embaixo. Já essa dançarina e esse dançarino estão dançando aqui o tango, eles estão aqui em locais diferentes, em situações diferentes. Ela, por exemplo, ela está num nível baixo, já ele está num nível médio, ele não está alto, ele está médio, em relação à forma da representação da dança dele. A gente divide em níveis. E, finalmente, a gente chega aqui na representação do Lago do Cisne, belíssima apresentação de balé. Nós temos ele, que está embaixo, a gente percebe que ele está meio baixo, meio mediano, e ela está bem em cima, né? Então, ela está ao alto. Dá para perceber aqui, ó, a representação do nível médio e baixo, através do hip hop, do tango baixo e médio, e do balé baixo, médio e alto. Ah, gente, a gente pode dizer que toda vez vai ser assim? Não, no tango pode ter momento em que vai haver um movimento em que ela, por exemplo, pode estar no alto. Então, os níveis é conforme o ritmo da dança, tá? A gente tem agora Sandra Pérez e Paulo Tatti. Eu gosto muito da representação deles, porque eles trazem uma alegria da canção, das músicas infantis, e também as brincadeiras que podem ser proporcionadas por isso. Aí vem mais uma vez essa questão das matrizes, das origens da dança, da música. Por exemplo, os indígenas, além da questão da dança, eles trazem as brincadeiras para representar para a gente como um momento que pode ser adulto, criança, não importa. Então a gente vai mostrar para vocês aqui também essa representação de Sandra Pérez e Paulo Tatti na questão das brincadeiras, tá? Então a gente escolheu a barata para mostrar a vocês. Deixa eu trazer aqui para vocês. Nós temos a música, a barata. Vou trazer para vocês. É a palavra cantada, uma música que representa a infância, né? Mas que pode se tornar uma brincadeira. É mentira da barata, ela tem uma só. Ela tem uma só. Vamos olhar essa brincadeira que foi transformada por esses artistas, que eu acho muito interessante o trabalho deles, que é em A Barata em um Barato. O Estevão e a Lua vão mostrar uma brincadeira pra gente agora, que é um barato. A Lua vai marcar o tempo da música com essa palma aqui, ó. E eu vou marcar o contratempo com essa palma aqui, ó. E quando chegar na música da barata no ha, 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 ho, 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 a gente vai fazer isso que eu acabei de fazer, ó. Ha, 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 ho, ho, ho. E assim a gente vai até o final da música. Vamos lá? Quem nunca brincou, hein? Bom, aqui a brincadeira envolve a música, a dança e a arte, tá? Vamos continuar o nosso assunto? Também isso está no conteúdo de vocês. Então, o que são essas matrizes brasileiras? Todas as músicas, todas as danças, todos os estilos que vieram do mundo inteiro trouxeram para a gente essa ideia, essa cultura que a gente foi pegando um pouquinho para a gente e transformando no que a gente tem hoje, de música, de dança. Então, as matrizes são origens das músicas, das danças que aconteceram no mundo e que hoje faz parte do Brasil. As nossas principais influências são indígenas e africanas.
Nós temos a representação da catira, por exemplo, que é uma dança lá do sul. E nós temos também a representação do maculelê, uma representação também que é considerada africana e que traz muito da nossa cultura hoje no Brasil, tá? Nós temos a caninha verde. E agora nós vamos para os avisos, que são muito importantes. Prestem bastante atenção. Primeiro, a atividade de casa. Está no livro didático, na página 81. Você vai ficar parado em um local e durante um tempinho e vai responder as questões que está falando ali sobre o movimento do seu corpo. Como foi que você ficou durante este período? Se eu não me engano, são 4 perguntinhas, tá? Isso é para casa. Bom, vamos falar também sobre a nossa verificação. Tidane vai ter prova? Sim. A nossa verificação vai ser sobre o conteúdo do capítulo 5 e capítulo 6. Já posso dar uma adiantada para vocês que no capítulo 5 vamos ter texturas, cores e sensações, da 61 a 75, e a dança Formas e Matrizes, do capítulo 6. É esse que acabamos de ver. E vocês têm um vídeo de estudo sobre ele. Da página 80 a 89 é o estudo destes 2 capítulos para a verificação, tá? Aí a gente já pode estar falando um pouco sobre eles, tá? No capítulo 5, por exemplo, nós trazemos texturas, cores e sensações com a areia, algo que é espinhoso, algo que é macio. Isso é o quê? A textura, quando você pega determinado local, por exemplo, aqui é liso, mas eu já tenho coisas que podem ser macias, como tecido, ou um espinhoso, como quando você pega em um cacto, né? A gente tem diversas sensações em relação às texturas e às cores que eles podem apresentar. Nós temos os artistas Aya Kusiki, que tem a arte como estrutura chamada de empasto, também chamada por Van Gogh de empasto, que é uma atividade diferenciada das demais, né, de pintura. Nós temos a arte de Van Gogh com linhas expressivas, tá? E nós temos o artista Richard Simmons com arte gráfica. Tidane, você está falando de tudo isso onde? Lá da página 60 e 62, tá? A gente tem a representação desses artistas, vocês podem acompanhar com o livro. A textura tátil, que é a representação de Richard, que é a arte gráfica. Nós temos também a arte que é tátil com a pintura de Van Gogh, tá? Tem, de certa forma, uma textura. E nós temos Gustav Klimt com as pinturas de Adele Bloch-Bauer, que era uma mulher da sociedade. Ele pintou vários retratos dela para representar ela na sociedade, tá? Nós temos também Pablo Picasso, nós temos essa pintura de Guernica, que para alguns não fez muito sentido, mas para nós ela é muito importante. Por quê, Tidane? Porque ela traz uma representação da escuridão, da luz, do que é, por exemplo, bom, ruim, a luta, o luto ou a alegria da luz, né? Diante de violência, da escuridão, né? Traz um pouco desse desenho de Pablo Picasso. Também tem a questão dos desenhos geométricos, cores preto e branco, que expressam luz e escuridão. Ou seja, as sensações que cada uma causa. Tonalidades de branco e preto. Nós temos o frottage, que é o desenho com moedas. Vocês perceberam que ao pintar a moeda por cima um papel, você consegue ver a imagem dessa moeda. Eu acredito que vocês encontraram a resposta, não é? E estava lá na página 64, ou seja, era a moeda em papel. Nós temos também as cores primárias, secundárias, terciárias, quentes e frias, que influenciam nas cores do cinema, nas cores das novelas. A gente falou muito bem sobre isso. Estão em todos os capítulos aí que a gente vai também ter no dia antes da prova uma recordação sobre essa questão de cores quentes, cores frias. Mas a gente pode lembrar bem que, por exemplo, as cores primárias são elas, o vermelho, o azul, o amarelo, que a partir delas formam outras cores, não é isso? As cores secundárias e as cores terciárias, né? As cores secundárias, o laranja, o verde, o roxo ou violeta, e as cores terciárias é o que sobra tudo isso. A gente tem as cores quentes, né, que a gente reconhece elas como as cores mais vibrantes, e cores frias, que são mais calmas, mais tranquilas, não é isso? A gente tem nesse capítulo Danças, Formas e Matrizes
coisa mais simples, mais rápida, que vocês têm hoje o vídeo para relembrar. A origem da dança, que vem das matrizes, ou seja, das diversas danças que existem no mundo, a gente criou as nossas danças. Uma das danças que foi criada por nós, por exemplo, que é nossa, basicamente criada por nós, é o frevo, por exemplo, né? Ela é matriz nossa, que pode ir para outro país, mas ela é parte da nossa origem, da nossa história, tá? Tem as formas da dança, que a gente mostrou a vocês que tem a questão do movimento, do nível, da dimensão, da extensão, de cada um desses movimentos. Nós temos os elementos da dança, que é a direção, dimensão, nível e extensão. O método Laban, que ele usa icossaedro, né, aquela representação daquele objeto, para dizer que o artista, o coreógrafo, ele tem diversos tamanhos, né, representação, nível médio, alto, baixo, né? E nós temos a brincadeira cantada e dançada, que vocês também puderam perceber desses dois grandes artistas, que a gente contou a música da Barata e ainda tinha a brincadeira O Barato, que lembra muito essa questão das matrizes novamente, que eu falo para vocês. Tem a questão indígena e a questão africana, tá? E é isso por hoje a aula. Quero lembrar a pintura de Ricardo Carvalheiro, que foi usada hoje no começo da aula. E vamos continuar a nossa aula agora conversando, tá?